God is good Deus é bom All the time. todo o tempo. all the time. Todo o tempo, God is good. Deus é bom. Uma estranha maneira de começar, meus amigos. É uma maneira... That's a strange way to start, my friends. E estamos aqui nesta manhã We are here this morning porque nestes últimos dias, because in these last days, com todos os acontecimentos que estão diante dos nossos olhos, because of all the events that are before our eyes, queremos verdadeiramente we truly want entender to understand uma passagem que encontramos no livro Atos dos Apóstolos. a passage that we can find in the book of Acts, É no capítulo 20 chapter 20 e no verso 29. and verse 29. Nesta passagem, In this passage, o apóstolo Paulo the Apostle Paul, manifesta uma grande preocupação he kind of shows a great concern que ele sentia nos últimos dias da história da sua vida. that he felt in the last days of his life. Mas vamos ler a passagem que nós encontramos em Atos 20, verso 29. But let's then read what it says in the book of Acts, chapter 20, verse 29. Ele diz o seguinte: porque eu sei isto que depois da minha partida For I know this, that after my departure entrarão no meio de vós lobos cruéis, shall grievous wolves enter in among you, que não pouparão o rebanho, not sparing the flock. e que de entre vós mesmos, verso 30, And verse 30 it says, also of your own selves se levantarão homens que falarão coisas perversas shall men arise, speaking perverse things, para atraírem os discípulos após si. to draw away disciples after them. Enquanto o apóstolo Paulo viveu, While Paul was alive, foi um grande combatente contra o erro e as heresias da sua época. he fought greatly against the errors and heresies in his time. Mas ele estava agora preocupado porque os seus dias estavam chegando ao fim. But now he was worried because his days were reaching the end. Ele sabia que a sua vida já estava sendo oferecida a Deus no altar do Senhor e que em breve iria sofrer o martírio. He knew that his life was about to be offered in the altar of the Lord, and that No martírio. in being a martyr, he would be a martyr. E a preocupação era com os lobos que iriam entrar no meio do rebanho. And the concern was regarding the wolves that will come in amongst the flock. Uma outra passagem que ele agora escreve ao seu amado filho Timóteo, Another passage that now he writes to his beloved son Timothy, no capítulo 4, chapter 4, ele vai esclarecer um pouco mais. he's going to clarify this a bit more. E ele diz: He says, mas o Espírito expressamente diz now the Spirit speaketh expressly, verse 1, chapter 4, que nos últimos tempos that in the latter times apostatarão alguns da fé. some shall depart from the faith, Darão ouvidos a espíritos enganadores giving heed to seducing spirits e a doutrina de demónios. and doctrines of devils. Então a preocupação de Paulo So Paul's concern era os espíritos enganadores were the seducing spirits e as doutrinas de demónios and the doctrines of que devils se iriam instalar no meio do rebanho. that would come in amongst the flock. E diz que alguns apostatariam da fé. And he said that some would depart from the faith. Durante anos, During quite a few years, eu tive muita dificuldade a entender este termo apostatarão da fé. I had quite a lot of trouble in understanding this term, apostating from the faith. Porque eu acreditava que apostatar da fé Because I believe that to depart from the faith, to apostatize, era apostatar da igreja. would
that meant to apostatize from the church, departing from the church. Mas com estas palavras de Paulo, But with these words from Paul, nós vamos ver que a apostasia we will see that apostasy é também dentro da igreja. also happens in the church. Porque ele diz, o apóstolo Paulo, Because Paul says que entre vós that amongst you, alguns apostatarão da fé. some would depart from the faith. Agora, há uma coisa curiosa. Then there's now something interesting. O que é que vai levar alguns a apostatarem da fé? What will have some to apostatize from the faith? O apóstolo São Paulo, ele diz que é dar ouvidos a espíritos enganadores. Paul says that it is giving heed to seducing spirits. E quem são esses espíritos enganadores? And who are those seducing spirits? São homens iguais a você e a mim, They are men like you and me que se deixam influenciar por doutrinas de demónios. who let themselves to be influenced by the doctrines of devils. E este é um problema que verdadeiramente nos afeta nos últimos And dias. this is a problem that truly is affecting us at this end of time. Porque a maioria das pessoas Because the majority of people, apercebe-se que no meio do rebanho de Deus they realize that amongst the flock of God, existem homens que dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demónios. there are men who give heed to seducing spirits and doctrines and to the doctrines of devils. Mas vamos explicar isto de uma forma ainda mais clara. But let us explain this in a more clear way. Vamos para 2 de Timóteo, Let's turn now to 2 Timothy no capítulo 2 chapter 2 e no verso 18 e 19. and verses 18 and 19. Mas vamos começar do 17. But just start with verse 17. E a palavra desses ruirá como gangrena, And their word, verse 17 says, and their word will eat as doth the canker, entre os quais são Himeneu e Fileto. of whom is Hymenaeus and Philetus. Quem era Himeneu e Fileto? Who were they, Hymenaeus and Philetus? Dois homens Two men que estavam dentro do rebanho, who were amongst the flock, que ouviam espíritos enganadores who they gave heed to seducing spirits e que pregavam doutrinas de demónios. and preached the doctrines of devils. Mas o apóstolo Paulo estava nesse tempo junto a eles. But at that time, Paul was there with them. E essa doutrina desses dois espíritos enganadores So the doctrine of these two seducing spirits não teve caminho para andar, couldn't just advance porque Paulo a combateu. because Paul was there to fight it. E hoje nós precisamos de entender uma realidade. And today we need to understand a reality. Nós precisamos de combater as doutrinas de demónios. We need to fight the doctrines of devils. E essas doutrinas de demónios são evidentes diante dos nossos olhos. And those doctrines of devils are evident before our eyes. E então vamos ver qual é o objetivo da doutrina de demónios. So let's see what's the aim of the doctrines of devils. Himeneu e Fileto Hymenaeus and Philetus tinham um objetivo. had an aim. E qual era o objetivo? And what was that aim? Diz o seguinte: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram alguns da fé. It says in verse 18, who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. Como nós acabamos de ler neste verso, As we just read in this verse, um dos objetivos dos demónios one of the aims of the devils é perverter a doutrina divina is to pervert the divine doctrine e introduzir as suas doutrinas. and to introduce his own doctrines. Nesta manhã, This morning, nós vamos descobrir we're going to find out como se conseguiu instalar no meio cristão how was it possible to implement in the Christian world uma doutrina de demónios.
a doctrine of devil. E gostaríamos então que fôssemos conduzidos para 1 de João 4:1. So I'd like you to turn the pages of the Bible with me to 1 John João, 1 de João 4:1. 4:1. Diz o apóstolo: The apostle says, Amados, não creiais em todo o Espírito, Beloved, believe not every spirit, mas provai se os Espíritos são de Deus, but try the spirits whether they are of God, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. because many false prophets are gone out into the world. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Verse 2, hereby know ye the Spirit of God. Todo o Espírito que confessa que Jesus veio em carne Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh é de Deus. is of God. Durante anos, For quite a long time, eu tive alguma dificuldade em entender este verso. I had some difficulty in understanding this verse. Mas Jesus, através deste verso, But Jesus, through this verse, faz-nos entender helps us to understand quem são os Espíritos de Deus who are the spirits of e God quem são os Espíritos de demónios. and who are the spirits of demons. Então ele diz o seguinte: So he says as thus, aquele que confessa que Jesus veio em carne, the one who confesses that Jesus came in the flesh, esse é Espírito de Deus. that one, he is the Spirit of God. O que é que quer dizer Jesus veio em carne? What does it mean that Jesus came in the flesh? Nos dias de hoje, Nowadays, no meio cristão, in the Christian world, introduziu-se uma doutrina a doctrine has been introduced, e que nós temos que a chamar doutrina de demónios. and that we have to call it the doctrine of devils, Porque dizem que Jesus não veio com a mesma natureza que nós, seres humanos. because it says that Jesus did not come in the same nature as us human beings. Então, hoje vamos entender porque a Bíblia diz que Jesus veio em carne. But the Bible tells us that Jesus came in the flesh. Agora eu pergunto, quando está esta passagem a dizer que Jesus veio em carne, ela refere-se à matéria ou não? So when it says now in the verse that Jesus came in the flesh, does it mean is the matter of it? Vamos ver se é isso que a Bíblia nos diz. Let's see if the Bible tells us that. Para isso nós precisamos de ir ao livro da origem So now we need to go to the book of Origins. e vamos para o livro de Gênesis, So let's turn the pages to the book of Genesis, para o capítulo 6. chapter 6. No capítulo 6, Chapter 6, o mundo encontrava-se num conflito, the world was in a conflict. de tal maneira Such a conflict que, por causa de várias doutrinas demónios, that because of various doctrines of devils, Deus teve que extinguir a raça humana com o dilúvio. God had to destroy the human race. E qual foi a principal razão And what was the main reason ou causa de Deus destruir este planeta? or the main cause for God to destroy this planet? Vamos ver no capítulo 6. Let us see in chapter 6. A partir do verso 2, From verse 2, diz: viram os filhos de Deus that the sons of God saw que as filhas dos homens eram formosas the daughters of men, that they were fair. e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. And they took them wives of all which they chose. Então disse o Senhor: Verse 3, and the Lord said, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, my spirit shall not always strive with man, porque ele também é carne. for that he also is flesh. Porém os seus dias serão 120 anos. Yet his days shall be 120 years. Vamos agora deter-nos nesta frase que Deus indicou a Moisés. Let us now focus in this sentence that God told Moses, Porque ele também é carne. for that he also is flesh. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Now I want to ask you something. Se Deus está a condenar o nosso corpo, ossos e matéria,
If God is condemning our bodies, the bones and the matter, então Ele está a condenar uma obra que Ele criou. so He's condemning a work that He created. Porque cada um de nós, aquilo que tem e daquilo que é feito, Each one of us, what we have and what we are made of, foi criado por Deus. was created by God. Mas este verso diz-nos que o homem também é carne. But this verse says that the man, he also is flesh. E este também é carne, não é algo que Deus criou, And this also is flesh, is not something that God created, mas é alguma coisa que o homem adquiriu. but it's something that man took upon him. Poderemos dizer que quando Deus criou os nossos primeiros pais, So we can say when God created our first parents, ele não era carne. they were not flesh. Parece uma contradição, It kind of sounds like a contradiction, mas é isso que a Bíblia está a dizer. but that's what the Bible says. Diz que ele também é carne. It says he also is flesh. O que é que isto quer dizer? What does it mean? Por isso, quando nós lemos o versículo há momentos, That's why when we read the other verse, diz que aquele que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. it says that those who confess that Jesus came in the flesh, he's of God. Vamos para o livro de Gálatas. Let's go to the book of Galatians. E no livro de Gálatas, as coisas vão se compor como um puzzle. In this book of Galatians, the things are going to fit together like pieces of a puzzle. E agradecemos a Deus porque Ele nos deixa toda a explicação nas Escrituras. And we thank God that He lives with us He explains everything in the scriptures. No verso 13, Verse 13, e eu pergunto a todos vocês que estão aqui se vocês conseguem entender o que na verdade significa ser carne. and I ask all of you here present, if you can understand what does it mean to be made of flesh. Será que quando Deus fala em carne está-se a referir a matéria? Does it mean when God is referring to flesh, is the matter? Ou uma outra condição que o homem adquiriu? Or another condition that the man took upon himself? O que é que vocês acham? What do you think? Não, nada. Matéria? Matéria? E mais? Todos acham que é matéria. Vamos para Gálatas 5:13. Let's go to Galatians 5:13. Diz assim o apóstolo: The apostle says as there, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. for brethren, ye have been called unto liberty. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, Only use not liberty for an occasion to the flesh, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. but by love serve one another. O que está aqui em causa, como nós podemos perceber, What's the problem here that we can understand? é que o homem não pode fazer do seu corpo matéria, What he's telling us is that man cannot make of his body manter alguma coisa que é carne. to keep something that is flesh. Vamos para o verso 17. Let's go to verse 17. E porquê? And why? Porque a carne cobiça contra o espírito Because the flesh lusteth against the spirit, e o espírito contra a carne. and the spirit against the flesh. E estes opõem-se um ao outro And these are contrary the one to the other, para que não façais o que quereis. so that you cannot do the things that you would. A natureza espiritual foi dada por Deus. The spiritual nature was given by God. A natureza carnal foi dada após o pecado. The carnal nature was given after sin. E elas lutam entre si And they fight between them para ver a quem é que pertence o corpo so that they can to see to whom the body belongs e quem é que vai dominar o corpo. and who is going to dominate. Por isso, nós temos que fazer alguma coisa. Hence, we have to do something. E o que é que nós precisamos fazer? And what then we need to do? O apóstolo Paulo, no Gálatas 5, 24 e 25, diz o que é que precisamos fazer. But the Apostle Paul says to the Galatians
chapter 5, verses 22 to 25, what we should do. E diz o seguinte: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Verse 24 says, and they that are Christ have crucified the flesh with affections and lusts. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. And if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Então mostra-nos So it shows us que este problema that this problem vai existir no homem is going to exist in men até que a carne seja crucificada. till the flesh is crucified. Por isso é que o apóstolo São Paulo, quando escreve aos Romanos, That's why Paul, when he writes to the Romans, no capítulo 7, verso 5, chapter 7, verse 5, ele diz alguma coisa interessante. he says something really interesting. E vamos ver o que é que ele diz de interessante. Let us see what he said. Vamos ler que ele, no verso 5, So we see in chapter 7 of Romans, ele diz: verse 5, porque quando estávamos na carne, for when we were in the flesh, as paixões dos pecados, the motions of sin, que são pela lei, which were by the law, operavam em nossos frutos para darem fruto para a morte. did work in our members to bring forth fruit unto death. Ele diz: quando estávamos na carne. He said, when we were yet in the flesh. A carne quer dar frutos para a morte Flesh wants to give fruits unto death, e o espírito quer dar frutos para a vida. but the Spirit wants to give fruits unto life. E a nossa área que temos no cérebro arnique, And the area in our brain, the arnic, ela vai decidir qual árvore é que vai produzir. it's going to decide which tree is going to give. Se é a árvore que tem raízes em Deus, If it's the tree that has its roots in God, ou se é a árvore que tem raízes em Satanás. or if it's a tree that has roots in Satan. E esta é a batalha do ser humano. And this is the battle within the human being. Agora vamos ver um problema, But now we're going to see a problem, e um problema muito grave. and a very big problem. Vocês se lembram Do you remember que Jesus veio em carne? that Jesus came in the flesh? Em Romanos 8, In Romans 8, temos um problema. we've got a problem. E este problema também se aplica a Jesus. And this problem is also applied to Jesus. E o que é que diz Paulo quando escreve aos Romanos? And so what does Paul say when he writes to Romans? Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. It says, so then they that are in the flesh cannot please God. Então, So Jesus em carne Jesus in the flesh não agradava a Deus. could not please God. É o que estamos a ler. This is what we read, Isto é sério. and this is very serious. Agora, o que é que Jesus teve que fazer? So what did Jesus have to do? Este é o problema. This is the problem. E qual é o problema? So what's the problem then? É como sair da carne. It's how to come out of the flesh. E eu gostaria And I'd like de ler agora convosco I would like to read with you Hebreus Hebrews 5, 5, 7. 7. Já vimos que o que está na carne não agrada a Deus. We just saw that what's in the flesh does not please God. E Jesus estava na carne, And Jesus was in the flesh, como você e como eu. like you and me. Só com uma diferença. So just with one difference, É que Jesus crucificou a carne. is that Jesus crucified the flesh. E nós precisamos de crucificar a carne também. And we also need to crucify the flesh as well. Então o que nós precisamos saber What we need to know then é como é que nós podemos crucificar a carne. is how we can crucify the flesh. E a melhor maneira de o saber And the best way to know it é buscar o exemplo de Jesus. is to go and get Jesus' example. Vamos então para Hebreus, Let's then turn the pages to Hebrews capítulo 5, chapter 5 a partir do verso 7. from verse 7. Estejamos atentos ao que vamos ler. Let's pay attention to what we're going to read.
Já vimos que Jesus veio em carne, We already saw that Jesus came in the flesh. a Bíblia assim o confirmou. The Bible confirmed. Também vimos que Deus não aceita nem aprova alguém que está na carne e permanece na carne. We also saw that God cannot approve someone who is in the flesh and stays in the flesh. Mas agora no verso 7 nós vamos compreender qual a solução. But in verse 7 now we're going to understand what's the solution. Diz assim, o qual nos dias da sua carne, Who in the days of his flesh, oferecendo com grande clamor e lágrimas, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, and to him that was able to save him from death, foi ouvido quanto ao que o temia. and was heard in that he feared. Jesus na carne Jesus in the flesh, temia algo. he feared something. E o que é que ele temia? And what did he fear? É que os frutos da vida carnal Is that the fruits of the carnal life viessem a ser produzidos na sua vida. could come and could be kind of produced in his life. Porque ele sabia que se produzisse esses frutos, Because he knew if he gave those fruits, seria rejeitado do Pai. he would be rejected of the Father. Assim como qualquer um de nós, se continuar a produzir esses frutos, And that happens with us. If we continue to produce those fruits, será rejeitado de Deus. we'll be rejected of God. Como é que ele conseguiu? How could he be able to do that? Diz-nos com grande clamor e lágrimas. How was he able to do that? It says, offering up prayers and supplications with strong crying and tears. Olhem ele no Getsemane. Just imagine, just look at him in Gethsemane. Ali ele lutou. He was fighting there. A carne tinha desejos de produzir frutos. The flesh had the desire of producing fruits, E o Espírito estava lutando com a carne para que isso não acontecesse. and the spirit was fighting the flesh so that wouldn't happen. E Jesus lança um brado. And Jesus cries aloud. E qual foi o brado? And what cry was that? Não a minha vontade, Not my will, mas a tua vontade. but yours. Não os frutos da carne, Not the fruits of the flesh, mas os frutos do Espírito. but the fruits of the Spirit. E Jesus vai até ao final, And Jesus then goes till the end, crucificando a carne. crucifying the flesh. Mas, meus irmãos, But my brethren, todos nós temos que fazer isso, all of us have to do this com grande clamor e with lágrimas. great crying and tears. Nós temos que ter o nosso Getsemane, We have to have our own Gethsemane, o nosso Monte das Oliveiras, our Mount of Olives, porque ele disse que ele viveu uma vida de oração, clamor, lágrimas e súplicas. because it says that he lived a life of prayer, supplication, strong crying, and tears. E concluímos com o verso And 8. we will end with verse 8. Ainda que era filho, Though he were a son, e quando esta palavra diz ainda que era filho, and this word that says, though he were yet mostra-nos son, que ele não teve vantagem nenhuma sobre nós. it shows that he had no advantage at all above us. Pelo contrário, On the contrary, ele podia usar a sua própria liberdade e a sua própria força para produzir frutos como Deus. he could use his own freedom and power to produce fruits like God. Ele podia usar o poder divino, He could have used the divine power, mas ele crucificou a carne. but he crucified the flesh. E diz-nos a parte final deste verso: And the end part of this verse says, aprendeu a obediência yet learned he obedience por aquilo que padeceu. by the things which he suffered. Gostaria de fazer um apelo nesta manhã. I would like to make an appeal this morning. Na próxima vez que você ouvir dizer a alguém Next time you hear someone say que Jesus veio com um corpo diferente do seu,
that he came in a body different from yours, está a ouvir alguém que tem espírito de demónio. you are hearing someone who has a spirit of demons. Porque só aqueles que têm espírito de demónio dizem essas palavras. Because only those who have the spirit of devils will say those words. Jesus teve a mesma natureza que nós, Jesus had the same natures as us, mas ele, a partir do momento em que a adquiriu, but from the moment he acquired that nature, ele crucificou-a he crucified it através das lágrimas, through the tears, através do clamor the strong crying, e através da oração. and through prayer. E é isso, meu querido amigo, que cada um de nós pode conseguir. And this is what each one of us can be able to get. Que Deus o ajude May God help you para que essa natureza carnal so that carnal nature seja crucificada, may be crucified como aconteceu com Paulo, as with Paul os grandes homens de Deus, and the great men of God e como aconteceu com Cristo. and with Christ. É o meu desejo para mim This is my desire for me e para vós. and for you. Que Deus vos abençoe. May God bless you.